Existe um lugar, escondido entre montanhas de pedra, onde o tempo parece ter parado. Um lugar onde civilizações inteiras viveram, prosperaram e simplesmente desapareceram, sem deixar respostas claras, sem deixar registros completos, sem deixar explicações. Esse lugar existe, e o nome dele é Petra. Mas o que torna Petra realmente assustadora não é a sua beleza, é o fato de que ninguém entende completamente como ela foi construída. Como um povo antigo, no meio do deserto, conseguiu esculpir montanhas inteiras, com precisão quase perfeita? E mais importante, por que eles fizeram isso? Imagine o calor do deserto tocando sua pele, o som do vento ecoando entre as pedras, e o silêncio, um silêncio tão profundo que parece esconder algo. Você caminha lentamente, cada passo levanta poeira, cada respiração é seca. E então, você percebe algo estranho. As montanhas ao seu redor não são apenas formações naturais. Elas parecem trabalhadas, moldadas, como se alguém tivesse passado séculos transformando a natureza em arquitetura. Agora imagine que você não sabe o que está à frente. Nenhum mapa, nenhuma explicação, nenhuma garantia de que existe algo ali. Foi exatamente assim que Petra foi redescoberta por um homem disposto a arriscar tudo por conhecimento. Disfarçado em uma terra desconhecida, cercado por perigos, ele seguiu em frente, sem saber que estava prestes a revelar um dos maiores segredos da humanidade. O caminho começa a se fechar. As paredes de pedra ficam cada vez mais altas, mais estreitas, como se você estivesse sendo conduzido para algo. Esse caminho tem nome. Siga. Um corredor natural, esculpido pela própria natureza. Ou talvez modificado por mãos humanas. Durante minutos, você caminha sem ver o horizonte, sem ver o céu completamente. Apenas sombras e uma luz distante. E nesse momento, uma pergunta começa a surgir na sua mente. O que está sendo escondido aqui? E então, a luz começa a aumentar, o espaço se abre e algo surge, lentamente. Primeiro, uma coluna. Depois, detalhes. E então, a estrutura inteira se revela. O tesouro de Petra, gigante, silencioso e absolutamente impossível, esculpido diretamente na rocha, como se fosse uma obra de arte, feita por gigantes. Não há blocos, não há encaixes, não há construção tradicional, apenas pedra transformada. Agora pare e pense nisso por um momento. Você está diante de uma estrutura com mais de 2000 anos, que ainda hoje desafia engenheiros modernos, sem tecnologia avançada, sem máquinas, sem registros detalhados, apenas conhecimento que foi perdido com o tempo. O que mais essa civilização sabia? Que simplesmente desapareceu? E aqui começa o verdadeiro mistério de Petra. Você viu, Petra? Você sentiu o impacto. Mas agora vem a pergunta que muda tudo. Quem criou isso? Porque uma cidade como Petra não surge por acaso. Ela exige planejamento, conhecimento e uma mente muito à frente do seu tempo. E a resposta nos leva a um povo que quase desapareceu da história. Um povo que dominava o deserto, como ninguém. Os nabateus. Mas aqui está o detalhe curioso. Eles não começaram como construtores. Eles começaram como sobreviventes. O deserto não perdoa. Não há água constante. Não há sombra suficiente. Não há segurança. Durante o dia, calor extremo. Durante a noite, frio cortante. E ainda assim, os nabateus não apenas sobreviveram, eles aprenderam. Cada vento, cada formação rochosa, cada sinal da natureza, tudo virou conhecimento. Eles sabiam onde encontrar água, onde se esconder e, principalmente, como transformar o impossível em vantagem. E foi aí que tudo mudou. Porque, enquanto outros povos evitavam o deserto, os nabateus dominavam ele. Eles conheciam caminhos secretos, rotas invisíveis, atalhos que ninguém mais via. E isso deu a eles poder, muito poder.
Porque naquele tempo, quem controlava as rotas comerciais controlava o mundo. E Petra estava exatamente no ponto perfeito. Os nabateus não eram apenas guias. Eles eram estrategistas. Eles cobravam taxas, protegiam caravanas, controlavam o fluxo de mercadorias. E aos poucos, a riqueza começou a crescer. E crescer, e crescer, até que Petra deixou de ser apenas um ponto no deserto e se tornou uma potência. Com riqueza, veio influência. Com influência, veio poder político. E com poder, veio algo ainda mais importante: a capacidade de construir. Petra não foi construída por estética. Cada estrutura, cada escultura, cada detalhe tinha um propósito: defesa, armazenamento, religião, poder. A cidade não era apenas bonita, ela era estratégica. As entradas eram controladas, os caminhos eram limitados, e qualquer invasor estaria em desvantagem. Petra não era só uma cidade, era uma fortaleza natural. Mas os nabateus não eram apenas comerciantes e construtores. Eles tinham crenças profundas. Deuses ligados à natureza, à água, ao céu. E muitos desses deuses eram representados de formas simples, quase abstratas. Diferente de outras civilizações, eles não focavam em estátuas detalhadas, mas sim em símbolos, blocos de pedra, formas geométricas, como se o significado fosse mais importante que a aparência. Mas riqueza sempre atrai atenção, e Petra começou a chamar a atenção de impérios, romanos, povos vizinhos, forças que queriam controle. Mas invadir Petra não era fácil, porque o próprio terreno era uma arma. E mesmo com todo esse poder, algo estranho começou a acontecer. Mudanças lentas, quase imperceptíveis, que mais tarde levariam ao desaparecimento de Petra. Até agora, tudo parece incrível. Uma cidade no deserto, um povo inteligente, uma história impressionante. Mas agora, a gente entra em um território diferente. Porque Petra não é só bonita, ela desafia a lógica. Não estamos falando de construções normais, blocos empilhados, estruturas simples. Estamos falando de algo muito mais complexo. Montanhas inteiras transformadas em arquitetura. E isso levanta uma pergunta inevitável: como? Vamos pensar de forma simples. Construir algo já é difícil. Agora imagine não construir, mas remover, pedra por pedra, detalhe por detalhe, sem errar. Porque aqui está o problema. Quando você constrói, você pode corrigir erros, mas quando você esculpe, um erro e tudo está perdido. E o mais impressionante é que muitas dessas estruturas foram feitas de cima para baixo. Isso significa que eles precisavam visualizar toda a construção antes mesmo de começar. Agora, observe os detalhes. Colunas perfeitamente alinhadas, simetria quase perfeita, proporções que seguem padrões complexos. Isso não parece improviso, isso parece planejamento avançado. Alguns especialistas acreditam que os nabateus tinham conhecimento matemático avançado, proporções, geometria, talvez até técnicas que não entendemos completamente hoje. Mas se a arquitetura impressiona, o sistema de água é ainda mais absurdo. Porque aqui está o detalhe: Petra fica no meio do deserto, e mesmo assim, sustentava milhares de pessoas. Eles criaram canais, túneis, reservatórios escondidos, capazes de armazenar água, controlar enchentes, distribuir recursos com precisão. Em alguns casos, esse sistema era mais eficiente do que sistemas usados séculos depois. E então, chegamos ao ponto máximo: o monastério. Maior, mais isolado e ainda mais impressionante. Para chegar até ele, é preciso subir centenas de degraus, como se fosse um teste. E quando você chega, percebe algo assustador. Isso não deveria existir. Não naquela época. Não naquele lugar. Sem máquinas modernas, sem tecnologia avançada,
Apenas ferramentas simples. Como isso foi feito? Quantas pessoas foram necessárias? Quanto tempo levou? Que tipo de organização existia? Porque isso não é obra de improviso. É obra de uma civilização extremamente organizada. E aqui, chegamos ao ponto mais intrigante. Talvez o maior mistério de Petra não seja a cidade em si, mas o conhecimento que foi perdido com ela. Técnicas, métodos, ideias que desapareceram da história. E isso levanta uma possibilidade desconfortável. E se civilizações antigas sabiam mais do que nós imaginamos? Petra era poderosa, rica, estrategicamente perfeita. Tudo parecia indestrutível. Mas a história tem um padrão. Nenhuma civilização dura para sempre. E com Petra, não foi diferente. O fim não veio de repente. Ele começou silencioso, quase invisível. Pequenas mudanças que ninguém percebeu no início, mas que, lentamente, começaram a enfraquecer tudo. Durante séculos, Petra prosperou por causa das rotas comerciais, mas o mundo mudou. Novos caminhos surgiram. Rotas marítimas começaram a dominar, e o deserto deixou de ser essencial. Aos poucos, menos caravanas passaram por Petra, menos riquezas chegaram, menos importância ela tinha, e uma cidade que dependia do fluxo começou a parar. E então, veio Roma, um dos maiores impérios da história. Em um determinado momento, Petra foi incorporada ao domínio romano, e isso mudou tudo. O poder já não era mais dos nabateus. Decisões, rotas, economia, tudo passou a ser controlado por outro império. Petra não caiu de uma vez. Ela foi sendo absorvida. Mas o golpe mais forte não veio de homens, veio da natureza. Terremotos atingiram a região, destruindo estruturas, comprometendo o sistema de água, abalando a base da cidade. E aqui está o problema. Petra dependia de equilíbrio, água controlada, estruturas intactas, organização precisa. Quando isso foi quebrado, tudo começou a ruir. E então, aconteceu. As pessoas começaram a ir embora. Primeiro poucos, depois muitos. Até que Petra ficou vazia. Casas abandonadas, templos silenciosos, ruas sem vida, uma cidade inteira esquecida. Não houve uma queda dramática, apenas silêncio. Com o tempo, Petra deixou de ser uma cidade e virou uma lenda. Histórias contadas por viajantes, muitas vezes desacreditadas, quase como se nunca tivesse existido. Petra não é apenas uma cidade, é um lembrete de que civilizações inteiras podem surgir, dominar e desaparecer. E talvez o verdadeiro mistério de Petra não seja como ela foi construída ou por que foi abandonada, mas sim o quanto da nossa própria história ainda está enterrado.